Oi. Queridos amigos, muito boa noite para todos. Um prazer revê-los. Hoje já não está com cara de Teresópolis, né? O Fabiano estava falando aqui, Teresópolis tem que estar frio. Tá vendo? A gente enganou o Fabiano aqui. Vem para cá. Veio pensando que ia pegar um friozinho aqui, coitado. Né? Um calor danado hoje ali, mas... não, eu diria que amanhã também, né? Bom, de qualquer forma, estamos nós no sol, na chuva, no calor, no frio. Graças a Deus estamos nós aqui mais uma vez aí para estudar, mais uma vez para a gente refletir nas lições, né? Hoje a gente está com meu querido amigo Fabiano Nunes aqui, de labuta nossa aí de jornada de estudos espíritas ali. E mais uma vez aí agradecendo aí pelo aceitar sempre aí o convite, sempre nos brindar aí com esses conhecimentos. E vamos fazer uma leitura então do livro Fonte Viva, né, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, para a gente poder passar então a palavra para o Fabiano. É a página de número 25, nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, em Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela, se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte, entre aspas, e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Muito bem, amigos. Vamos refletir nessa página, onde nos fala que as nossas guerras são internas, dentro do nosso próprio coração. Ó Jesus, Tu que nos conhece tão bem, sabe das nossas dificuldades. Portanto, sabe também das batalhas que travamos a cada dia para que estarmos melhor do que o espelho nos mostrou ontem. Por isso te rogamos, Jesus amado, na sua misericórdia infinita, ampara-nos com este teu amor. Dá-nos as mãos nas dificuldades da vida, caminha conosco,
diante das dificuldades da paciência, que tu possa nos sussurrar as palavras de que tu esperas por nós há milênios. Ajuda-nos, portanto, querido amigo, a estarmos mais próximos do teu coração, para poder transformar em nós o reino de Deus que tu anunciaste. Por isso te rogamos na noite de hoje, que tu possas amparar nosso querido amigo Fabiano, a fim de nos trazer a tua palavra, aquilo que precisamos refletir, a fim de nos tornarmos pessoas melhores. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Querido amigo Fabiano, é contigo. Amigos e amigas, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e honrosamente estarmos juntos aqui para, mais uma vez, meditar, refletir sobre os ensinamentos espíritas. Hoje, o assunto que a gente veio trazer para reflexão é julgando Kardec pela capa. Eu gosto muito, assim, toda vez que eu vou numa livraria, ainda existem livrarias, né? Não é só pelo aplicativo que a gente compra, ainda existem livrarias. Mas eu vou direto na seção de religião, para ver se tem algum livro a respeito de história, cristianismo, etc. E na dita parte dos livros espíritos, espiritismo. É quando você chega lá na parte espiritismo, tem uma brincadeira, um livrinho de criança que é Onde está o Oli? Conhecem, né? Você fica procurando Oli. Onde está Kardec? Podem ver, eu faço isso. Eu tinha até fotografias, eu não trouxe fotografias. Nos setores, seção Espiritismo. Onde está o Oli? É difícil encontrar o Oli. É difícil encontrar Allan Kardec. Tá? Por incrível que pareça. O que é uma pena. Quem aqui acha que, sinceramente, honestamente, escolhe um livro pela capa, de qualquer assunto? Pode levantar a mão. Vocês acham? Só a senhora? Só 2 pessoas? Poxa, mas o pessoal do marketing não concorda com vocês, tá? Nós escolhemos o livro pela capa. Nós julgamos o livro pela capa. O marketing sabe disso. Se for um livro, por exemplo, As Sombras, aí tem aquelas imagens tenebrosas, o cara fala, que horror, compra. Claro. Por isso que os filmes de terror vendem muito e são os mais assistidos nas plataformas de streaming. Então, nós compramos o livro pela capa. Bom, então, a outra questão é, devemos julgar um livro pela capa? Sim ou não? Não, tá certo. Pô, ainda bem que está todo mundo ensaiado. Se fôssemos julgar Kardec pela capa, vamos ser honestos, estaríamos mal, né? Gente, eu acho que eles reúnem, vamos encontrar aqui o marketing mais cafona que puder existir e vamos colocar nos livros de Allan Kardec, porque assim, com certeza, ninguém vai comprar. Desculpe, é uma piada, tá? Ou não, não sei. Mas, pelo amor de Deus, claro que muito mudou. Mas devo dizer que não importa, na verdade. Primeiro que o Espiritismo nunca procurou quantidade. Palavras de Allan Kardec. É para as pessoas que têm maturidade de senso moral. Tá? Assistiram alguém já leu um livro chamado O Baile das Loucas? Não? Já ouviram falar? O Baile das Loucas ele virou um filme que passou até na Amazon Prime Video, que conta uma história de uma mulher que acaba sendo internada num hospital na França, onde Lebicettre, se não me falha a memória, onde o grande neurologista Jean-Martin Charcot praticamente descobriu todas as síndromes neurológicas motoras. As descrições que Jean-Martin Charcot faz é contemporâneo de Kardec. As descrições de Jean-Martin Charcot até hoje são utilizadas em relação às doenças neurológicas do neurônio motor, né?
Então era realmente um grande gênio. O Baile das Loucas, porque uma vez por ano ele pegava toda a mulherada que estava internada no hospital e fazia um baile, uma festa. É muito interessante porque a gente vê o tratamento para as doenças mentais naquela época. Filme de terror, tá? Mergulhar a pessoa no gelo, ficar horas no gelo, era o que havia de mais avançado na ciência naquela época. Pessoas disputavam a possibilidade de internar nesse hospital. A nossa heroína, no filme, parece que ela é internada pelo pai, por ser moderninha, rebelde. Não. No livro, ela é internada porque ela se converte ao espiritismo. A causa da internação no hospital é o espiritismo. Esse filme foi premiado, tá? A atriz coadjuvante, etc. E é muito interessante como ela conhece o espiritismo. Ela está num café, em Montmartre, e ela está sentada, olhando um jovem. Aí o jovem olha, está olhando para mim, né? É comigo mesmo. Aí ele levanta e senta para conversar, e ela começa a conversar com ele. E ele fala, você está interessado em mim e tal. Ela fala, mas eu não estou interessado em você. Ele não está interessado em mim? Não, eu estou interessado no seu livro. Que título interessante, que título instigante. Epa, como sempre fiz a minha bobagem. Como é que é o laser point? O apontador qual é? Tá. Eu estou interessado no seu livro. Que título interessante. O Livro dos Espíritos. É um título instigante, estimulante, desafiador. A pessoa não consegue passar por um livro dos Espíritos, e ainda mais na época onde o consumo era muito ávido pela leitura. Então, o sucesso de O Livro dos Espíritos foi grande, instantâneo, imediato. Allan Kardec ele faz com seus livros o que hoje, modernamente, em técnicas, em ciências, são obrigatórios. Os estudos introdutórios, as apresentações, ou resumos, ou abstracts, enfim, qualquer trabalho científico, qualquer periódico, qualquer artigo, ele começa por um pequeno resumo em português e em inglês, onde, lendo aquele resumo, já é possível saber o conteúdo, se ele te interessa, se ele te toca, se vale a pena mergulhar no resto do artigo, da publicação, que seja. Allan Kardec ele faz isso com todas as suas obras. Os livros de Allan Kardec devem ser lidos a partir da sua capa. Só que a capa hoje é a capa colorida. A capa, na verdade, do livro é a folha de rosto. Então, quando a gente diz temos que julgar Kardec pela capa, quer dizer, temos que estudar o conteúdo da folha de rosto. Na folha de rosto existem informações importantes. Os livros de Allan Kardec se estuda da folha de rosto à última página. Não é raro a gente encontrar instituições espíritas onde o estudo de O Livro dos Espíritos começa da pergunta número 1. Não é raro. O estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo começa no capítulo 1º. Não! Toda a autoridade da doutrina espírita se faz nas suas introduções. É ali que aparece o alicerce que vai dizer por que o conteúdo desse livro merece ser lido. Qual é a base filosófica? Qual a estrutura filosófica? Qual é a autoridade deste livro para se debruçar sobre as questões que vão ser abordadas no decorrer da obra? Ou então, algumas vezes, se estuda o Evangelho segundo o Espiritismo até o capítulo 27. O capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo das preces espíritas, não se estuda. Porque é prece, cada um faz a sua. Não, é um capítulo de estudos. Os 4 componentes da prece. Olha, eu sou aqui bem conhecido, tá? Por nunca conseguir concluir o estudo. E não será dessa vez que vai ser diferente, prometo. Quais são os 4 componentes da prece? Louvar. Começou bem, né? De todo mundo fala pedir, tá? Louvar, está estudando bastante. Agradecer. Pedir, gente.
E o outro? Qual outro componente? Tem mais um, que é espírita, quase isso. Está lá no capítulo 28. A prece tem que trazer uma reflexão. É um instrumento de educação moral. Ela tem que fazer refletir. A prece ela tem que trazer um ensinamento moral, primeiro para quem ora, segundo para quem ouve, esteja vivo ou esteja vivo sem corpo, ou seja, desencarnado. Ela tem que trazer reflexões. Então, naquelas preces espíritas que são didaticamente organizadas, estão ali, primeiro, uma aplicação prática dos 27 capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo, um resumo de princípios, de fundamentos do Espiritismo, ou seja, ensinamentos espíritas. E, em terceiro, reflexões acerca de diversos temas. No último parágrafo do último capítulo, as últimas linhas, que em muitos evangelhos deve ter até destacado. Allan Kardec diz algo que não está em outras obras, em nenhuma delas, nem o Livro dos Médiuns. Alguns estados de obsessão são tão graves que a pessoa precisa de cuidados e atenção médica, tamanho o efeito sobre o corpo da pessoa. É só no finalzinho, no último parágrafo. Então é para ser lido da capa até o final. E olha, não faltam livros, tá? Nossa, eu apanho, hein? Socorro! Está ruim? Oi? Ah, tá. Também estou no botão errado, né, gente? Não, o laser. Ah, o laser aqui. Ah, tá. Obrigado. Desculpe, gente. Então, nós temos, entre pequenos livros ou opúsculos, separatas, erratas, 32 obras, 32 livros. Claro que muitos livros foram condensados, como o Espiritismo na sua expressão mais simples, que ano passado fez aniversário e ninguém celebrou, nosso grupo até que celebrou, tá? Resumo das leis dos fenômenos espíritas, máximas do Espiritismo foram condensadas em um livro só. Alguns livros não são mais encontrados em português, como o estudo sobre a poesia mediúnica, caráter da revelação espírita. Então, juntando todo mundo, nós temos 23 obras de mais de 400 páginas. A maior produção literária de Allan Kardec é a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. 12 volumes de mais de 400 páginas. Porque cada mês, ininterruptamente, de 1858 até 1869, a revista foi publicada mês a mês e cada ano foi condensado numa obra, num livro, e colocado um índice e se transforma no livro. Então, temos 12 livros só da coleção Revista Espírita. Todos eles apresentam na sua capa os fundamentos, premissas, pressupostos, tá? São fios condutores do conteúdo da obra. São informações que precisam ficar sempre na nossa memória quando nos debruçamos nos diversos capítulos, porque são as premissas, os pressupostos. Se uma premissa está errada, um pressuposto está errado, o que acontece com o resto da sua argumentação lógica? É errada, é falaciosa, é uma falácia. Você comete um erro de lógica no começo, esse erro vai ter que ser repetido. Lá no final você está com tudo errado. Então, a premissa, o pressuposto, ele precisa ser sólido, robusto e lógico. E com essa premissa, toda a condução do estudo vai sendo feita. Então, vejam, é um estudo que não dá para fazer assim, amanhã é o capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. Até pode, mas o conteúdo não foi visto, tá? Então, hoje, vamos tentar trazer algumas reflexões sobre essa obra. Essa obra, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É um livro espetacular, como todos os livros de Kardec, aí é meio redundante. Mas o que eu devo dizer,
Didaticamente, se diz que ele é o desenvolvimento e desdobramento da primeira parte de O Livro dos Espíritos, mas isso é puramente didático. Por quê? Todo o conteúdo da doutrina espírita, ele é apresentado outra vez dentro deste livro. Livro dos Médiuns vai aparecer em Os Milagres e as Predições. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos. Todos os livros serão desenvolvidos, seus princípios e fundamentos nesta obra. Então vamos começar a pensar na capa? Vamos lá. Começando, qual é o título? Então, no título, nós já vemos que são 3 assuntos. Então, são 3 temas bem distintos. São 3 temas bem distintos. Vai ser óbvio. Não, não é muito óbvio. Por exemplo, uma obra como O Céu e o Inferno. O título da obra é O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ou. Então, são 2 títulos para o mesmo conteúdo. O Livro dos Médiuns é... Poxa, gente, nós somos amigos há tanto tempo, né? Será que eu já tenho direito a um pouquinho de água? Pode ser só 2 dedos. Pela nossa velha amizade e tal. Eu sei que é para eu acabar no horário certo, mas só 2 dedinhos. Não, mas eu sou de casa, gente. Esse que é o problema quando você é de casa. Você tem que ir lá e abrir a geladeira e se servir. É assim que funciona. O Livro dos Médiuns ou... Obrigado, valeu. Tá, melhor. Livro dos Médiuns ou Guia dos Evocadores. Ele está dizendo que são sinônimos. Aqui não é a Gênese ou os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Erros de tradução na Gênese está assim, uma festa, né, em termos de erros de tradução. Por isso que, quando a gente lê uma obra de Allan Kardec, nós nos fundamentamos sempre, para estudar profundamente, a última que Allan Kardec tiver publicado, porque foi a última que ele revisou. Mas hoje a gente tem disponível na internet as formas de ler as outras edições também, ou pelo menos consultar, porque existem algumas coisas interessantes. Por exemplo, Dicionário Espírita. Dicionário Espírita. Ele aparece na obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, na primeira edição de O Livro dos Médiuns. Parece que a Nobilitar vai publicar esse dicionário espírita. Mas então nós temos um dicionário espírita. A partir da terceira edição de O Livro dos Médiuns, não ficou mais acessível ao grande público. Mas ele existe, né? Para quem souber francês, tá, boa sorte. Então não é a Gênese ou. Não é a Gênese ou. Gênese, milagres e predições segundo o Espiritismo. São 3 assuntos, primeiramente. E outra coisa, segundo o Espiritismo. Tá, claro, é óbvio. Queria que fosse segundo o quê? Mas isso tem um sentido, um significado. O Evangelho é segundo o Espiritismo. A Gênese, ou a origem, né, é segundo o Espiritismo. O Novo Testamento, milagres e predições, segundo o Espiritismo. E não o inverso. O Espiritismo segundo a Bíblia. Não. Nós procuraremos na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, aquilo que está de acordo com os princípios, os fundamentos e as leis espíritas. O que não estiver de acordo com a lógica, com a razão, com os princípios da filosofia espírita, não são abraçados na doutrina. Eles não... mas você está condenando. Ninguém disse isso. Estamos dizendo o que é da filosofia espírita e o que não é da filosofia espírita. E já começa pela Gênese. O mundo não foi criado em 7 dias. Já na primeira linha, já leva... O livro de Moisés já vai para o alto. O livro já vai para o alto.
Porque todo o estudo da Gênese não está de acordo com o Gênesis mosaico. Então, não é o Espiritismo de acordo com a Gênesis, é a Gênesis de acordo com o Espiritismo. O Espiritismo não vai ser lido à luz da Bíblia, é a Bíblia que vai ser lida à luz do Espiritismo. Essa é a diferença. Então, vejam, às vezes a gente vai num filme, tem um filme lá de Allan Kardec morrendo de medo da igreja, a igreja, eu não estou bem com o padre. Gente, ele partiu para dentro com toda a força. Ele quebrou a coluna dorsal dos dogmas na obra O Céu e o Inferno. Ele quebrou a coluna dorsal dos dogmas. Ele ousou interpretar o Novo Testamento, o conteúdo moral de Jesus, e reagregar de uma forma didática, de acordo com as leis morais, com os princípios filosóficos espíritas. Ele ousou se debruçar sobre a Gênese e dizer: não foi criado em 7 dias. Então, como é que uma pessoa que tem medo, eu estou com medo. Aí no filme aparece lá, Gabi consolando, não fica com medo não. Deus nunca colocaria em ombros fracos uma tarefa desse tamanho. Os ombros têm que ser proporcionais ao peso que recairia sobre eles. Todos nós aqui, quem aqui é fã de Paulo de Tarso? Eu. Jesus, você não. Quem é fã aqui de João Evangelista? Eu. Jesus, você não. Essa missão é dele ali, Carna aí, rapaz. Lá em Lyon, é tua. E quando ele estava presente na terra, esses espíritos vieram correndo para participar. É por isso que a gente vai ver os filósofos, não por acaso, tá? Tem a doutrina espírita, ela é lotada de filósofos colaborando. Tipo a seleção de 1970, junto com a de 82, mais ainda bota o Ronaldinho. Blaise Pascal, Fenelon, Lamennais, Lacordaire, Sócrates, Platão, Vicente de Paulo. É a nata da nata da nata da nata. Só a nata da filosofia. E esses espíritos chamavam de Kardec de Santo Agostinho, principal filósofo do período medieval. Há quem diga que é Tomás de Aquino, mas eu acho que é Santo Agostinho. Chamavam Kardec de chefe. Santo Agostinho chamava Kardec de chefe. Ele é o chefe do espiritismo. Mestre. Fez bem, mestre, em seguir o mestre. Tá? Esse é um adendo, que faz parte do título aqui, Allan Kardec. Mas então o milagre de Jesus à luz do espiritismo, e não o espiritismo à luz do milagre de Jesus. Isso faz toda diferença. E aí, obviamente, as denominações católicas, protestantes, calvinistas, seja qual for, vão dizer: vocês estão no inferno. Tudo bem. Tem que aguentar. Paciência. Foi uma opção que tomamos. Meus filhos estudam em escola protestante. Olha que beleza. Dá tudo certo. Dá certo. E o diretor da escola, ele não pode me ver nesses... Tem cultos, a gente tem que participar, ele não pode me ver que fala, porque nós temos um espírita aqui. Ai, meu pai do céu. Quando alguém entra novo na escola, a primeira coisa que ele fica sabendo, temos um espírita aqui presente. Faz parte. Então, vejam, o título ele já traz informações muito relevantes. E é por isso que deu zebra. Muita perseguição. Os melhores, mas ele foi avisado pelo Espírito de verdade, tá? Seus melhores amigos, suas palavras mais puras, vão te combater, te perseguir incansavelmente. Você não vai ter repouso. E ele não repousava. A gente achou na revista Espírita, eram 2 a 3 horas de sono por dia. Sacrificou a própria vida para poder dar conta do recado. Então vamos lá. Não é a Gênese ou os milagres. Não, começa lá em cima. Allan Kardec, autor de O Livro dos Espíritos. Vejam, hoje... Oi? Não, tá. Autor de O Livro dos Espíritos. Vamos ver lá no francês como é que ele colocou. Auteur de Livre des Espíritos. Ele se apresenta como autor do... Como professor Rivai, ele se apresenta humildemente.
discípulo de Pestalozzi, mesmo já sendo renomado. Na Biblioteca Nacional de França se encontrou até um discurso quando ele tinha 20 anos de idade, foi publicado numa revista do jovem professor Rivai, já com algumas obras premiadas, depois ele vai ter muitas outras obras premiadas, mostrando que ali aquele garoto de 20 anos já era Allan Kardec. O professor tem que se educar moralmente para ensinar educação moral para as crianças. Isso era absolutamente revolucionário para o seu tempo. Encantou as pessoas. Mas vejam, muita gente diz assim, não, é porque a encarnação, ele fez a encarnação dele, Allan Kardec, foi muito importante. Não tem importância nenhuma para a encarnação de Allan Kardec. Tem uma referência, que um espírito chama ele de Allan Kardec. Diz, eu vou botar aqui, porque eu fui Allan Kardec, né? Eu fui a rainha do Egito. Vou botar aqui Cleópatra. Não, importância nenhuma. O que é importante? Não deixar que a enorme influência do seu renome, das suas obras, turvasse de alguma maneira o julgamento da pessoa que ia ler o livro. Ele não queria que isso acontecesse. Ele queria expor as ideias espíritas à discussão, ao antagonismo, do primeiro dia do lançamento do Livro dos Espíritos até o último livro. Não é a Gênese, é o Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. E ele diz, olha, tem a biblioteca dos meus livros doutrinários. Tem que ter uma biblioteca de assuntos que falem sobre espiritismo, ou ideias espíritas. E um setor nessa biblioteca de livros contra o espiritismo. Leiam os livros contrários ao espiritismo. Para que a verdade floresça. Ele não tinha medo de enfrentar a verdade e a razão. Ele queria submeter. Na minha profissão é muito comum assim. A pessoa vai fazer um estudo, vai apresentar uma palestra. Primeiro slide, currículo. Começa quando a pessoa era escoteiro. Fui lobinho, depois escoteiro, saí de lobinho escoteiro, entrei para a Marinha. Segundo segundo slide. Pré-mestrado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado. Gente, não estou dizendo que isso é ruim, isso é maravilhoso, mas faz parte da vida acadêmica, certo? Né? É difícil, é suado, é penoso, é áspero, é meritório, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe algo chamado discurso de autoridade, que quando você coloca isso, o que você está dizendo para um Hellis como eu, estou ali assistindo? Não ouse me perguntar algo que pareça burro. Você viu quem eu sou? Olha aqui, quem é você para falar contra mim? Você não é nada. É discurso de autoridade. Fui da ONU, da Super-ONU, da ONU não sei das quantas, Comissão de Segurança, tá, não sei o que, tá, Excelência, tá, uma perguntinha. Já que a senhora está defendendo, Excelência, que a gente pode usar droga que não vai fazer mal nenhum, a senhora não vai se incomodar se eu operar o seu cérebro depois de usar um baseado. A senhora vai se incomodar? Não, né? Tá ali, não faz mal nenhum, não tem problema nenhum. Bom, a matéria foi para o espaço, ia ter avaliação, não teve avaliação, virou matéria informativa, porque aí veio uma tempestade emocional para cima da gente, né? Então, com isso, ele fugiu do discurso de autoridade. Quem escreveu o livro? Allan Kardec. Vamos ver as ideias? Vamos analisar as ideias? Vamos confrontar as ideias? Com a lógica, com a razão, com o bom senso? Vamos ou não vamos? Quem escreveu? Allan Kardec. Só que deu um problema. Por causa do Livro dos Espíritos, ficou famosíssimo. Famosíssimo. E o sucesso do Livro dos Espíritos era tão grande que ele apresentava como autor de O Livro dos Espíritos, sim. Não o renomado professor Rivai, mas o autor de O Livro dos Espíritos, porque ele queria, aí sim, que as pessoas que se interessaram pelo Livro dos Espíritos também lessem esse livro. É diferente do discurso de autoridade. A autoridade está nos ensinos dos Espíritos. E engraçado, né? Está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. A autoridade da doutrina espírita. Onde se assenta a autoridade da doutrina espírita?
é no Rivail, podia passar vários slides das titulações dele. Não. A autoridade da doutrina espírita se assenta sobre outra coisa. Muito bem, então, autor de O Livro dos Espíritos. Aparecem 4 frases na capa, tá? Na folha de rosto. A capa, na verdade, é a folha de rosto. A colorida não é a capa. Que aparecem nas primeiras edições. Eram 3. E depois, a partir da 5ª ou da 4ª, não recordo, entra a primeira ali. São 4 premissas que vão ser... Assim, começamos daqui. Se nós começarmos certo, todo o resto vai ser certo. Então, essas 4 frases a gente tem que entender o sentido e o significado delas. Primeiro, a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Essa frase, ela vai ser o fio condutor, a bússola do primeiro capítulo, que é... Qual é o primeiro capítulo da Gênese? Quem pode chutar? Quem arrisca? Quem lembra? Vou dar uma dica. Oi? Não. Primeiro capítulo 1 da Gênese. Capítulo 1. Vou dar uma dica. Todo mundo tem uma frase célebre, que é: o espiritismo jamais será ultrapassado pela ciência, porque se a ciência disser alguma coisa, o espiritismo vai se modificar e vai se alterar. Lembra? Já ouviram essa frase? Esse capítulo ele foi um artigo da Revista Espírita, depois republicou na Revista Espírita, depois virou uma obra à parte, um opúsculo, uma separata publicada, depois foi para a 4ª edição, foi na primeira edição de A Gênese, depois ele fez um aprimoramento e o primeiro capítulo é uma obra assim que merece uma vida de estudos. Caráter da revelação espírita. Um pobre de um capítulo atropelado. Por que o espiritismo é a terceira revelação de Deus aos homens? Fundamentos da revelação espírita. Ali está toda a autoridade da doutrina espírita. É um capítulo para ser lido durante a vida inteira. Ensino coletivo e concordante. O que quer dizer? Que não basta a ideia vir de um sábio. Vários sábios têm que pensar da mesma maneira. Ou então, um consenso. A maioria dos sábios pensa de qual maneira. Normalmente a gente dá a referência de uma pessoa só. Não, porque só um tal fulano falou. Como é o clima em Teresópolis? Frio, o ano todo. Quantos anos você mora em Teresópolis? Eu moro a vida inteira. Tenho 70 anos de idade. Desde que eu nasci, Teresópolis é frio o ano todo. Teoricamente, né? Está abastecido. Preciso consultar outras pessoas de 70 anos. E aí o senhor? Não, o ano todo não. Depende, tem ano que é um calor danado, e outros que a gente não aguenta de frio. Então não é só a opinião de Vicente de Paulo, de Aragon, Irmã Rosália, Blaise Pascal. Não, é a concordante deles, apontando no mesmo sentido, na mesma direção, sentido e direção, submetido ao cadinho, ao crivo da lógica, da razão, dos dados positivos já adquiridos. Tá? Sim. Então vamos pensar só um pouquinho, meditar. Esses estudos assim de leitura comentada, eu sei, é chato para dedéu, eu reconheço. Mas, infelizmente, agora só consigo fazer assim. Tá? Aqueles estudos que eu gostava até de fazer, contando caos e tal, não sei o quê, que as pessoas saíam chorando, as lágrimas escorrendo, não consigo mais. Agora é só assim estudo que, didaticamente, reconheço, não é dos mais agradáveis. Mas, às vezes, as sementes caem, né? Vamos meditar um pouquinho sobre isso. E agora vai ficar mais chato ainda. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu tenho que colocar isso aí. Vou dizer por quê. Uma das frases que eu mais ouço é: a Gênese está desatualizada. Porque há muitas informações científicas na Gênese. Essas informações científicas, Allan Kardec mesmo diz,
já no século XIX eram consideradas desatualizadas. E estão lá na Gênese. Então não faltam gênios por aí dizendo, vamos fazer uma edição corrigindo. Aí eu falo, não, tá maluco, vai fazer uma edição corrigindo? Tá bom, então vamos fazer com explicações. Não precisa. Você quer explicação? Bota um capítulo à parte, uma separata, sobre a língua portuguesa. Vamos estudar alguns conceitos da língua portuguesa necessários para ler. Como, por exemplo, esse aqui. Pretérito imperfeito do subjuntivo, utilizado na expressão de probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. Por exemplo, eu iria ao evento se estivesse disponível, mas não estou. Precisa ter um condicionante, precisa ter um ser. Em a Gênese, em todas as questões que se referem à ciência, nós vamos encontrar pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seja, o que ele está indicando? Uma probabilidade. Uma probabilidade se acontecer determinada coisa. Então não precisa de correção, precisa de saber a língua portuguesa ou a língua francesa, porque tem uma correlação perfeita. Outra. Assim, o caso clássico. Esse aí é o caso clássico. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então a pessoa lê e diz assim, tá vendo? O espiritismo diz que quando a ciência avançar, o espiritismo dá o passo junto. Ele não disse isso. Ele teria dito se tivesse escrito assim, olha só, caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro, ele se modificará. Ele não disse que se aparecer lhe demonstrarem, ele se modificará. Ele disse que se lhe demonstrassem, ele se modificaria. Mas a ciência, os assuntos da ciência, agora é para cair no chão, não são da alçada do espiritismo. O espiritismo é uma ciência de observação, porque ela trata com material e métodos, médiuns e comunicações mediúnicas, que trata natureza, origem, destino dos espíritos, só. As relações dos espíritos com o mundo material, ponto. Essa natureza, origem e destino dos espíritos, primeira parte do Livro dos Espíritos. Relações dos espíritos com o mundo material, segunda parte do Livro dos Espíritos. Dessas relações surgem consequências morais, filosóficas e religiosas. Parte terceira de O Livro dos Espíritos e parte quarta de O Livro dos Espíritos. Parte terceira, consequências morais, e a parte quarta, as consequências filosóficas, porque religiosidade e moral estão abarcadas no mesmo conceito espírita, certo? Então, é uma ciência, sim, uma ciência nova. Nova quer dizer diferente, outra, não tem nada a ver com a física quântica, não tem nada a ver com a física, com a matemática, com a química. Tá? Por isso que ele diz, porque os princípios espíritas, em 1868, os fundamentos, estavam já perfeitamente estabelecidos. Então não tem nada novo que vai modificar, vai dizer o quê? Que não existe reencarnação, a reencarnação só em alguns casos? Não, já está tudo muito bem definido nos princípios filosóficos espíritas. É o último livro. Então, aí sempre aparece aquela pessoa que diz, mas e no francês? Está aí, gente, está no francês também. Está aqui. Tá? Se nouvelles descobertas for demonstrada, se novas descobertas lhe demonstrassem, você não sabe francês, tá? Mas eu conheço gente que sabe, tá certo, botei no Google Tradutor para trazer para vocês, tá aqui, copiei do francês e apareceu no português. Se novas descobertas lhe demonstrassem,
Agora, quando ele fala, se uma verdade surgir, ele vai aceitar. Não uma descoberta, não uma descoberta, uma verdade. A verdade pode ser filosófica. Não pode ser? Pode ser moral. Descoberta não, é ciência espírita. Ele aceita. Deu ruim ou deu bom? Está aprovado ou não está aprovado que ele falou isso? Não é se lhe demonstrarem, se demonstrassem, mas não demonstraram. Tá? Eu sei, Mauro, essa foi ruim, mas é verdade, está aqui escrito. Não brigue comigo, brigue com o Google Translator, ou brigue com o francês, ou brigue com a língua portuguesa, ou brigue com Kardec. Não briguem comigo, eu sou só um mensageiro. A única coisa que eu fiz foi... E tem mais uma coisa muito importante, que eu não botei aqui. Ah, não, tá. Desculpe. A Gênese, então sobre a Gênese. Olha a frase que ele colocou, ali daquelas pequenininhas que a gente passa batido e eu duvido que a gente leia. Oi, fala. Pode ser no final? Pode? Anota aí. A Gênese segundo o Espiritismo. A ciência, aquela frasezinha, uma das pequenininhas, tá? A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Então, nessa obra, o que estiver escrito sobre a origem do universo, dos sistemas, dos planetas, dos cometas, da vida na Terra, quem vai opinar? A ciência. Ele coloca lá, ideia, mas aqui, a ciência do século XIX não sabia nada. Sim, a gente sabe disso. Por isso que está no futuro do pretérito. Ele mesmo já disse isso na primeira edição, lá na introdução da primeira edição. O mesmo sucede com esta obra, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, ou seja, a Gênese é o complemento das 22 anteriores. Com exceção, olha só qual é a exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais. Mas foi o Galileu que disse, é uma opinião pessoal. Bom, ainda bem que Galileu mesmo disse, aqui é uma opinião pessoal, tá? Eu digo, é só uma opinião. Não estou dizendo que é verdade, é a minha visão de espírito. Os espíritos, pasmem, são os homens e mulheres que viveram na Terra. Eles não são donos de toda a sabedoria, de todo conhecimento, de toda a bondade. Eles não são semideuses. Então a gente tem que tratar os espíritos como a gente trata os homens. A gente faz o congresso, chama os maiores especialistas, eles brigam, depois voltam para casa. Acalmam, voltam, brigam, voltam para casa. É assim que se faz a ciência. A ciência espírita também é a mesma maneira. Tá? Enquanto não forem confirmadas ou contraditas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Toda vez que o Espiritismo entrar nesse labirinto de descobrir coisas da ciência, vai se perder e não sai nunca mais dele. Mas determinadas questões que são apresentadas no Espiritismo, Allan Kardec vai responder e resolver de forma filosófica e moral. Aí ele entra no labirinto e sai facinho dele. Porque do ponto de vista filosófico e moral, gente, filosofia agora voltou na moda. O pessoal enjoou, não sei o quê, agora é estoicismo quântico, coaching estoicistas, os estoicos, a filosofia clássica virou moda agora. Você vai nas livrarias, é estoicismo, Marco Aurélio, Epiteto, o negócio mas é assim mesmo. A filosofia, ela está crescendo entre as pessoas, porque a internet permitiu que se conhecessem leitores, autores filosóficos, os filósofos da filosofia clássica, né? Então, o que for da ciência não pode pesar. E aí, ele usa muito, abundantemente, o futuro do pretérito também. Porque ele expressa o que? O futuro do pretérito? Incerteza. Então, com o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito do subjuntivo, Allan Kardec aponta as incertezas, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados a outros, então não precisa atualizar. Apenas ficar ligado nisso quando for ler o texto. Tá? Isso já aparece desde o Livro dos Espíritos. Olha só o que Kardec fala. Segundo os espíritos, ele foi a algum planeta para dizer se é verdade ou não? Ele está se baseando na opinião dos espíritos. E se não for verdade?
Pode não ser verdade, eu não fui lá. Como é que eu vou dizer? Lá tem, como acontece alguns dizendo, tem vida em tal lugar. Pô, mas você foi lá? Não, mas eu soube dos espíritos. Então, você tem que falar, segundo os espíritos, há vida em tal lugar. Parece que há, deve haver. A Terra é dos habitantes menos adiantada. Aí ele não tinha nem dúvida. Mas, olha, se tiver coisa pior, deve ser vida unicelular, porque, do ponto de vista moral, é do pior. Marte, Lê, está abaixo, acima, ao lado, estaria, olha o futuro do pretérito, gente, pelo amor de Deus. O Sol não seria. Não precisamos corrigir o livro dos Espíritos, já está corrigido, porque empregou o tempo e o modo correto. Por exemplo, em a Gênese, vai aparecer uma explicação sobre, hoje é chamado, antigamente era chamada a geração espontânea, eu estudei como a geração espontânea, mas se não me falha a memória, é a biogênese. Estou certo? A biogênese era a geração espontânea? Então, ele apresenta a geração espontânea. E aí ele até, embora estivesse tudo no futuro do pretérito, já está dizendo, certo? Uma teoria, uma hipótese. Ele ainda assim publica um artigo, porque deu muita treta sobre a geração espontânea e a Gênese. Publicou aqui na Revista Espírita de julho de 68. No lançamento já deu briga. Em nossa obra A Gênese, desenvolvemos a teoria da geração espontânea, apresentando uma hipótese provável. Mas ele falou que era provável. Mas é hipótese, isso é hipótese? É hipótese. Ele achava provável. Todo mundo na época achava provável. Era a moda, era a coqueluche da época. Ele achava que era, mas ele não poderia colocar o peso, isso nos ombros da doutrina espírita, porque não é da alçada dela. Então ele apresenta mais futuro do pretérito. Alguns partidários ele vai explicando as expressões, e ele diz o seguinte, aliás, ela, geração espontânea, é do domínio científico onde o espiritismo não pode colher e onde nada lhe cabe resolver de maneira definitiva naquilo que não é essencialmente de sua alçada. Está dito com todas as letras. Mas eu quero acreditar que é. Seu direito, tudo bem, sem problemas. Não perderemos a amizade por causa disso. O espiritismo é uma ciência, essa aqui, tá? Uma ciência de observação, ou seja, precisa de material e método. Não é como, por exemplo, a lógica. Não é como, por exemplo, a matemática. A matemática e a lógica não são ciências de observação. A química é uma ciência de observação. Precisa de material e métodos. É uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, as relações que se pode se estabelecer com os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessa filosofia. Ele é uma ciência moral. Como a lógica não é uma ciência? Sim, a lógica é uma ciência. Mas a lógica não é uma ciência moral. Mas o espiritismo é uma ciência moral. O espiritismo é uma ciência moral. É uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios que, pela sua importância, devem ser divulgados, filosófica, moralizadora. Totalmente diferente de todas as filosofias. Realmente não pode ocupar espaço na academia, é errado. O espiritismo ali junto com os autores clássicos, os pré-socráticos, os pós-socráticos, os medievos. Não. O espiritismo não fica ali, não. Ali não é o nosso lugar. Nós somos uma doutrina filosófica moralizadora. Nós não temos papo com Sartre. Sartre não conversa com a gente, Tomás de Aquino. O nosso campo de discussão é outro, porque a nossa premissa é outra. Qual é a nossa premissa? As relações dos espíritos com o mundo corporal. É dali que vem da ciência. Então, disse que o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de uma ciência. Uma filosofia de uma ciência. Tem lá a física quântica. O quanto, o pacote, vai para lá, vai para cá. Dessa física quântica surge a filosofia de uma ciência. Teorias, especulações, dissertações, reflexões sobre uma ciência. A ciência da física, né? A mesma coisa é o espiritismo. O espiritismo é aquela ciência. Sobre essa ciência
surge uma filosofia moralizadora. Ciência muito específica. Então, olha só, lá no capítulo 1, a Gênese, o que estiver amarelo é espiritismo. O que estiver em branco é só ciência, tudo no futuro do pretérito. Então, capítulo 1, 2 e 3, espiritismo. Do 4º ao 10º, ciência. Está cheio de erro, com certeza, mas está tudo no futuro do pretérito. E capítulo 11 e 12, Gênese espiritual e Gênese mosaica, espiritismo. Tá? Então, estamos aqui. Os milagres. Deus prova... deixa eu passar aqui. Então tá. Gênese, do capítulo 1 ao 12º. Milagres, 13º ao 15º. E predições, 15 ao 18. Sobre os milagres. Então, é muito claro. Se as leis... Está ali cadê o que ele escreveu? Tá. Ih, gente, me ferrei, porque eu coloquei em francês e não botei a tradução. Mas vamos lá. Deus prova a sua grandeza... Tem, mas está bem antigo. Vamos lá. A grandeza, a perfeição de Deus é provada pela imutabilidade das suas leis, e não porque ele derroga essas leis, tá? Pela imutabilidade das suas leis, e não porque ele derroga as suas leis. Então ele vai ao longo dizer que determinadas narrativas contidas no Evangelho são parábolas, ensinos, que foram transformados em aceitos como verdades. Por exemplo, a figueira que secou. Gente, mas é muito óbvio. Jesus chega lá. Quero comer figo. Mestre, não está na época de figo, não me interessa. Comigo é assim, eu quero comer figo mesmo fora da época. Figueira, quero figo. Senhor, não está na época. Ninguém nunca mais come figo, então, de você. E matou a figueira. Oi, como? Mestre, tu matou a figueira. E nem era época de figo. É um ensino, Allan Kardec explica, entenda do ponto de vista filosófico e moral. Tentação de Jesus no deserto, capítulo 15, itens 52 e 53. Jesus tentado no deserto, vem o Espírito, você vai acontecer. E aí Jesus, aí o Espírito João Evangelista diz, gente, não diz gente, tá? É uma parábola, como é que vocês podem achar que o Filho de Deus, que é um Espírito puro, vai ser submetido à tentação no deserto, ainda mais essas aí, não faz o menor sentido. Saibam diferenciar o que é narrativa, ensinamento, parábola, do que realmente pode ter acontecido. Transformação da água em vinho. Allan Kardec vai apresentando todas as razões porque não aconteceu a transformação da água em vinho, é ilógico, é irracional, não faz sentido. E outras mais. Tá? E aí, inclusive, ele fala assim, entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional. Digamos que tenha acontecido um fenômeno magnético. Digamos. Ele diz assim, pode acontecer? Até pode. Mas se eu tenho duas explicações, uma lógica, uma racional, uma concreta, factível e outra fluídica. Pode ter acontecido fluídica? Pode. Mas fique com essa aqui, ó. Fique com essa. E aí, no seu superotimismo, e os espíritas não são tão crédulos por toda parte, que vejam manifestações e tão absolutos em suas opiniões que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. Tadinho, né? Tadinho não. Os espíritos superiores são assim. Eles olham as pessoas vendo o melhor que elas têm. Então ele olhava os espíritos e achava que os espíritas estavam com tudo. Poxa, esse pessoal aqui... Do fato, porém, de o espiritismo admitir os efeitos fluídicos, tá? Que são o colorário da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos e que se põe a justificá-los e dar-lhes crédito, que se faça campeão de todos os devaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Fora preciso conhecê-lo, o espiritismo, muito pouco para pensar assim. E, por último... Para Deus, não existe passado. Isso aí é o último capítulo, as predições. Não existe passado para Deus, não existe presente, não existe o futuro. Para Deus é o eterno, sempre existiu. É o eterno. E aí ele explica por que é possível fazer profecias e predições. Você está lá no trânsito e fala,
mas o que aconteceu? Nossa, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu estou parado aqui. Aí liga no rádio, o helicóptero, houve um acidente ali mais na frente, está todo mundo, são 10 quilômetros de distância. Aí você fala, tá, então teve um acidente, então é por isso. Vou mudar meu trajeto. Por quê? O helicóptero está no alto. À medida que o espírito vai se purificando, vai se desprendendo, vai ficando cada vez menos materializado, vai se aproximando dos espíritos puros, mais longe ele enxerga, melhor ele vê, mais sábio eles vão ficando. Os espíritos da segunda ordem não são sábios por acaso, eles são sábios, eles têm moralidade, eles já não são submetidos aos instintos e às paixões, e eles têm a sabedoria. Então, com a sabedoria, ele enxerga muito mais longe. Então, quando a gente acha que assim, uma profecia, nossa, que mágica, de onde ele tirou isso? Ele só sabe que vai dar ruim, né? Ele avisa, olha só, isso aí vai dar ruim. O seu anjo guardião é de uma categoria, de uma ordem superior, e fala, isso aí não vai dar muito certo, não. O que você está fazendo? Ai, que truque que você fez para descobrir? Não é bem truque, não, tá? Está meio na cara que isso vai acontecer. Então, vejam que a folha de rosto de todas as obras merece ser debruçada, sem falar o índice. O índice dessas obras já foram organizados didaticamente para que a pessoa, quando precisasse um determinado assunto, já soubesse onde procurar. É assim que os índices estão organizados, em todos os livros. Claro que hoje a gente tem os recursos de computador, mas naquela época não tinha. E também vale a pena, você de vez em quando está com um livro na mão, não quer abrir o computador, né? Você fala, olha, pela lógica que ele arrumou a estrutura, pelo índice, eu sei que deve estar ou no capítulo 12, ou no capítulo 13, ou na parte primeira deve estar. Na parte primeira, com certeza, está. Certo? Então é isso. Temos 1 minuto para a pergunta. E 10 minutos para a resposta. Oi, fala. Imagina. Obrigado. Eureka. É. Sim. Podemos sair às 9? Mauro ficou 1 ano trabalhando isso para a gente poder destrinchar no GET. Eu vou cometer a indelicadeza de não responder, mas apontar o caminho. Conhece os sites ipeac.net? De Instituto de Pesquisas allan-kardec.net ou kardecpedia.com. Aí ali tem o buscar, né? No buscar escreve assim, Blaise Pascal, o da física. Quando você vai ver lá o da física que o homem descobriu, gente, esse cara, cabeção mesmo. E além disso ainda tinha tempo de ser religioso e filósofo, não é à toa que eles ficavam grudadinhos lá na Revelação Espírita. Coloca lá para pesquisa Blaise Pascal. Blaise Pascal ele tem uma dissertação filosófica sobre a verdade. E aí é o caminho, tá? O outro caminho é assistir o GET, não sei se está gravado, né? Ou pelo menos pedir os apontamentos do Mauro. Tá? Peço desculpas, mas é porque esse é um tema muito, muito complexo, né? Barra pesada. Precisaria aí, sei lá, de 1 ano para a gente conversar sobre o assunto. Mas a dissertação de Blaise Pascal, que Allan Kardec dá publicidade na Revista Espírita, assim, mostra uma visão acerca da verdade, que é uma busca desde os pré-socráticos, Sócrates também, né, Platão, e mais ou menos o conceito a verdade ela é uma busca, é um caminho. Se você está no caminho certo, você já atingiu a verdade, ou a parcela dela. A verdade que é possível ao seu estado. O importante é estar naquele caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Você não vai conseguir ser um espírito puro. Você pode ficar naquele caminho,
E seguindo aquele caminho, encarnação após encarnação, você vai descobrindo um pouco mais da verdade, vai entendendo, ela vai fazendo mais sentido, e principalmente ela vai te transformando. O ideal dos pré-socráticos, do próprio Platão, do bom, do bem e do belo, eles tinham esses conceitos, isso ser a verdade, o bom, o bem e o belo. Só que o Espiritismo diz, olha só, o bom, o bem e o belo é a caridade em ação. Se você não pratica caridade, você não é bom, você não faz o bem e você também não é bonito. Então, a caridade é a maneira de transformar o bom e o belo em algo do mundo real, não apenas no campo da dissertação filosófica. Agora, em termos de ciência, é assim. Quando eu comecei minha carreira, me dá 2 minutos, posso atrapalhar vocês? Só mais 2. O camarada, eu era estagiário, aí os caras me deixaram à vontade no plantão, faça o que você quiser. Era outros tempos, tá? E aí chegou uma pessoa com infarto, e aí ele estava bem e tal, tinha umas arritmias, não estava formado. E aí, horas depois, chega lá o staff e fala assim, e aí, já fez lidocaína venosa? Eu, hã? Quê? Não, o senhor não estava nem aqui, mas tudo bem, ainda vou levar a bronca, o senhor nem estava presente. Eu falei, não fiz. O cara me deu uma bronca, ele falou, esse paciente vai morrer porque você não fez lidocaína na veia. Um antiarrítmico. Eu, vai morrer? Assim, vai morrer porque você não fez lidocaína na veia. Olha as arritmias. Olha as arritmias. Se os filhos dele ficarem sem pais, é por sua culpa. Gente, eu quase abandonei. Eu ia abandonar. Uma lição maravilhosa dela, eu falei assim, eu não quero matar mais ninguém na minha vida. Só que tem um pequeno detalhe. Poucos anos depois se descobriu que pessoas com infarto que tomavam lidocaína na veia morriam muito mais do que aquelas que não tomavam. Porque o cara ficava ali com o eletro bonitinho, limpinho, mas os remédios que tratam a arritmia têm um efeito pró-arritmogênico, eles causam arritmia. Então, hoje só se tratam as chamadas arritmias malignas, ventriculares malignas, morte súbita, taquicardia ventricular sustentada e outras coisas assim. E só a estética, deixar o eletro limpinho, mata, e mata pra caramba. Então, a ciência, dizer que a ciência tem a verdade, ela pode ter tudo. O caminho, uma tentativa, a busca, mas a verdade, gente, é uma busca também no campo científico. Tanto que existe a tese, a antítese, a síntese e uma nova tese, né? Chega, deixa os espíritos já falaram, está na hora, olha o passe. Desculpe aí, Mauro, perdão. Perdão, desculpe aí pelo avançado da hora, tá, gente? Perdão. Acho que hoje não ia acabar mesmo. É bom. Pessoal, muito boa noite aí novamente. Aí. O Fabiano estava falando, Walter, que a gente na jornada de estudos espíritas, né, do Evangelho aí desse ano, né, nós estudamos um tema, a gente sempre se aprofunda assim, em 2 temas, né, e passa um ano coletando informações, estudando bibliografia, né. E uma das bibliografias que a gente esse ano, né, que nós abordamos foi um dos temas era o que é a verdade, né, que é a pergunta de Pilatos para Jesus, né, e que a verdade é exatamente esse questionamento aí de Pilatos, que verdade nós estamos falando. Por isso que a gente abordou muito, amigo, essa questão exatamente nessa visão até de diversas vertentes, né? O que cada escola pensa, né? Alexandre lembra aí também, né, Alexandre? O que cada escola pensa disso, então é isso que ele estava falando, assim, um tema um pouco extenso para a gente conseguir, aliás, a gente passou a manhã inteira, né, discutindo isso exatamente para poder entender um pouco mais o que é a verdade. Mas, de qualquer forma, né, independente disso, né, o Fabiano trouxe, como sempre, né, uma riqueza grande aí de conhecimento para a gente. Né. Estudar as obras, né, kardecianas, ela vai nos trazer cada vez mais conhecimento, o que é muito bom. Mas tem uma pergunta no final que a gente sempre se faz, né, a hora que a gente termina. O que a gente muda com isso, né? Então, acho que também na jornada a gente acaba conversando muito sobre isso, né? Tanto conhecimento nos leva para onde? Onde nós estamos? Né? Terminamos agora de ouvir o Fabiano. O que isso nos faz melhor do que antes de escutar o Fabiano? Terminei agora de estudar
mais um livro da codificação, um dos 23 aqui. Que eu sou melhor hoje do que eu era antes de ler esses livros? Essa é uma reflexão para todos nós, né? Que às vezes a gente começa a mergulhar cada vez mais, né, nisso que nos energiza, né, Fabiana? Essa sede por conhecimento, né? Nós todos, né, de jornada lá hoje, momentos com Jesus, né? Nós acabamos nos conhecendo sempre em livraria. Você entra na livraria, a gente estava lá, a gente ia para o exterior, até hoje, Álvaro, assim, Raquel, a gente descia lá aqueles livros todos, né? Casa da Inês, né, Carlos? Descia aqueles livros todos. Então, nós nos conhecemos em livrarias, em aprender, estudando coisas, estudando cada vez mais coisas. A questão é, depois de um certo tempo, a gente começou a olhar para trás, a encarnação, acho que os cabelos brancos começam já a fazer um pouco de diferença. Para quem tem cabelo, né, Fabiano? Desculpa, ele é um pouco ali. Tá? E aí a gente começa a refletir um pouco mais no que isso fez para a gente ficar diferente, né? Então, acho que essa é uma reflexão. Hoje eu acrescentaria a esse conhecimento todo que o Fabiano trouxe, essa reflexão para a gente. Vamos chegar em casa hoje e pensar um pouco. O que isso está me tornando uma pessoa melhor, né? Porque, no fundo, né, essa era a grande intenção de Kardec, com toda a codificação. Quando ele fala das doutrinas, né, que são as doutrinas? A doutrina que transforma as pessoas em homens de bem. Então, esta é uma doutrina que nos transforma em homens de bem. Então, esse conhecimento que a gente adquiriu hoje está nos transformando em homens de bem. Se não tiver, melhor a gente começar tudo de novo. Com a primeira obra, começa ali tudo de novo, porque a gente ainda tem muito para aprender. Amigos, já vai, pelo menos hoje a gente aprendeu no futuro do pretérito. Eu pensei que eu nunca mais ia ver isso na minha vida, o subjuntivo. O futuro do pretérito de vez em quando ainda vi, mas subjuntivo eu pensei que essa encarnação já tinha, mas o Fabiano relembrou aqui. Vamos lá, gente. Vamos aos avisos, então. Marcinha me mandou ali alguns avisos. Sobre a cantina, né, uma delas, né, que nós vamos, então, estamos já fazendo um trabalho aí, se Deus quiser, para reformar um pouco a nossa cantina, está meio caída. E aí estamos pedindo sempre às pessoas que façam doação, né? Mas no próximo Edilene não está aí não, né? Ah, então tá. No próximo nós vamos ter crepes. É que aqui não está aqui não, mas no próximo... dá um crepe sem data? Não, não, no próximo não? Pô, agora é tarde demais, porque eu já preparei meu estômago para o próximo. Se não é, senão a gente vai ter que refazer esse negócio ali, porque eu já ia falar para vocês não almoçarem para vir direto para cá, porque para a gente comer os crepes. Mas ok, amigos, se não, vai sobrar mais crepe para mim, com certeza. Vou ter que ir para o sacrifício, Fabiano. Mas eu me sacrifico pela casa, com certeza vou comer todos os crepes. Campanha Natal Solidário, né? Então agora já começamos a nos aproximar do Natal, né? E sempre entendemos a Casa Espírita como um canal para a gente poder fazer as nossas doações, né? Então, no grupo de senhoras do Pimentel, no grupo de terça-feira, né, que a gente participa, contribua com cesta básica, panetone, caixa de bombons, tal. Que se desejarem, né, procurem Cris, né, a Sidney, Ângela, a Deise está aí, né, Deise ali, o Alexandre também eu vi em algum lugar ali, o Alexandre ali, tá, que se desejarem e puderem colaborar. O outro também sobre o Natal é no trabalho aqui do Alta de Souza, né, Natal Solidário. Nossa meta é arrecadar 75 brinquedos, né? Então também aqueles que desejarem, busquem ali a Maria Clara e a Isabel, tem o contato dela, pode nos procurar, a gente faz isso chegar até elas, tá? Enfim, é época natalina, é época da gente tentar fazer um trabalho para alegrar um pouco mais a vida das pessoas, né? Assistidas ali com tantas dificuldades, né? Última é quem nos visita hoje. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Hoje não, né? Então tá bom, amigos.
É sempre aí um prazer estar com vocês. Nós vamos passar para o trabalho de passe, né? Que eles desejarem tomar o passe, por favor, aguardem que nós chamaremos, né? E vamos fazer a nossa prece aí de encerramento, né? E o Carlos Alberto, pode, Carlos, fazer a nossa prece? Então, vamos acompanhar aí o nosso amigo Carlos em nossa prece de encerramento. Mais uma vez, Fabiano, muito obrigado aí recebê-la aqui. Satisfação mesmo. Senhor Jesus, após tantos ensinamentos, nos toca e nos fazem refletir. Senhor, o que eu estou aproveitando? O que eu aproveito dos teus ensinamentos? O que eu aproveito do teu amparo? O que eu aproveito da sua companhia que tantas vezes me nego sentir? Senhor, continuas a nos amparar, a nos envolver, para que oremos forças em Ti para a nossa mudança, para a nossa transformação moral, que aprendamos, Mestre, definitivamente contigo, a ver o próximo como irmão, a nos vermos filhos do mesmo Pai, a nos amarmos, a nos querermos bem e transformarmos nós em pontos de paz, cada um, para que haja paz no mundo. Para aí sim, Senhor, este reino agora está em paz. Senhor, muito obrigado por seu amor, pela sua companhia. Graças a Deus.